Fala moçada, tudo beleza? Tô de volta, tô aqui apurrinhando a sua paciência, eu não te dou sossego, não é não? E aí do outro lado, o foda é que você fica com peso na consciência de não abrir esse videozinho aí, né? Vai que nesse vídeo aqui não tem ali alguma informação importante. Pois é, ainda bem que você abriu esse. Nesse vídeo aqui vai ter informação importante, tá bom? Tem algumas questões aqui da FGV, quero te ensinar aí o caminho das pedras, que são modelos que às vezes aparecem de forma bem repetida, e eu não quero que você passe aperto lá não, tá? Isso aqui vira trunfo para você. Vamos dar uma olhada e tentar entender do que eu estou falando? Se liga aí. Primeira, essa que está aqui é o feijãozinho com arroz. Essa aqui não tem surpresa, não. Veja lá. Considere como verdadeiras as afirmativas. Primeira, se Jorge é francês, então Denise é espanhola. Denise não é espanhola ou Beatriz é brasileira. Sabe-se que a Beatriz não é brasileira. Logo, é correto afirmar que... E aí, vem aqui, ó. Bora lá. Vou no feijãozinho com arroz. O que é isso? Bora supor que as premissas são verdadeiras e ver se a gente consegue desembolar a partir delas mesmo. Ó. O que acontece? Tem uma mais simples aqui, que é a informação de que a Beatriz não é brasileira. Ora, se é verdade aqui que a Beatriz não é brasileira, o que eu vou concluir na segunda sobre Beatriz ser brasileira? Beatriz é brasileira, tem valor lógico falso. Perfeito? Como eu tenho aqui conectivo ou, e essa sentença é verdadeira, sentença que tem conectivo ou para ter valor lógico V precisa ter pelo menos uma verdade. Conectivo ou para ser verdadeiro tem que ter pelo menos uma verdade. Como essa parte já é a falsa, então significa que Denise não é espanhola, tem que ter valor lógico verdadeiro. Perfeito? Ora, se é verdade que a Denise não é espanhola, dizer que a Denise é espanhola, isso aqui tem valor lógico F. E como nós estamos aqui diante de um se então que termina com valor lógico F, tem que ter antecedente também falso. Jorge é francês, tem que ter valor lógico falso, pois caso contrário, a Vera Fischer ia baixar aqui na sua prova. V com F ia ter que dar F. Só que não pode, eu tenho que partir do princípio que as premissas são verdadeiras. Então aqui, fechamos no feijãozinho com arroz. Supondo aqui, ó, que as premissas são verdadeiras, fazendo o basicão, a gente conseguiu garantir que a Beatriz não é brasileira, que a Denise não é espanhola e que o Jorge não é francês. Vamos olhar as alternativas, olha a letra A. Denise é espanhola e Jorge é francês. Denise é espanhola, já começou mal, porque é falso. E fechou também mal. Jorge é francês, é falso. Estou falando que começou e fechou mal porque conectivo E não suporta mentira. As duas partes aqui, ó, são falsas. Então aqui não tem jogo. Letra A não foi gabarito. Denise é espanhola ou Jorge é francês. São as mesmas proposições da letra A, só que agora ligadas pelo conectivo ou. Só que não muda nada, porque o conectivo ou, apesar de ser de boa, aceitar qualquer verdade, mentir em 100% do tempo com ele não rola. E foi o que aconteceu aqui na letra B, né? A gente acabou ficando com F ou F, então a letra B está fora. Letra C tem se então. Lembra que no se então a única coisa que não pode rolar é a Vera Fischer, é o V com F. Na letra C eu tenho Beatriz não é brasileira. Beatriz não é brasileira, é V. Então eu tenho se V, então, e aí vem a segunda parte que diz que a Denise é espanhola. Denise é espanhola, isso é F. Então, rolou a Vera Fischer. Na tabela do sim, então, se rola a Vera Fischer, meu resultado é falso. Letra C não foi gabarito. Letra D começa dizendo que a Denise não é espanhola. Vejam, Denise é espanhola, isso é falso. Dizer então que a Denise não é espanhola, isso vai ser verdadeiro. Então eu passo a ter se V, então, Jorge é francês, isso é falso. Se então que tem verdadeiro com falso, dá falso. Letra D não foi gabarito. Letra E com certeza vai ser a que fecha. Jorge não é francês. Observem, Jorge é francês, isso é falso. Dizer que ele não é francês teria que ser verdadeiro. Então eu fico com se V, então. Denise não é espanhola. Olha para cá. Denise não é espanhola. A gente concluiu que Denise não é espanhola. Isso é verdadeiro. Aí tá tudo lindo, ó. Se então que tem verdadeiro com verdadeiro, me leva para um resultado que é verdadeiro. Ok? Gabarito então.
Letra E, bora para mais uma. Agora vem uma que é boa. Vamos lá, marca asterisco para mim. E aí deixa eu te mostrar como que eu vou raciocinar essa questão que está aqui com vocês. Olha só, questãozinha do IBGE, essa prova que está aí foi para efetivo do IBGE. Sobre os amigos Marcos, Renato e Valdo, sabe-se que se Valdo é flamenguista, então Marcos não é tricolor. Se Renato não é vascaíno, então Marcos é tricolor. Se Renato é vascaíno, então Valdo não é flamenguista. Logo deduz-se que, e aí vem aqui as alternativas. E aí, se você, é por isso que eu falo, aí aqui, agora a gente está entrando de maneira mais aprofundada nos perfis de questões da FGV. Ok? Então, tem alguns modelos que você tem que ter a manha mesmo. Tem alguns modelos que você já tem que saber a estratégia certa para eles. Você tem que ter as ideias amplas, eu sempre falo, né, para você, um dado momento, é legal fazer isso aqui, é legal fazer aquilo ali, quero tentar silogismo hipotético, quero dar chute, quero fazer feijãozinho com arroz, então pronto. As noções gerais a gente tem que ter. Agora, tem alguns modelos que eles são muito específicos e bem pontuais. Então, o modelo dessa questão que está aqui, ele é bem pontual, mas ele já apareceu repetido aqui, que eu me lembro, umas 3, 4 vezes, pelo menos em provas da banca. Então, como a FGV é uma banca que rotineiramente repete enunciados, não tem porquê, se você for fazer uma prova dessa banca, não tem porquê deixar de olhar para esse modelo específico. Qual que é a ideia aqui? Eu vou te dar uma solução que é o seguinte. No bloco anterior, a gente teve uma questão que eu falei com você o seguinte, vamos resolver dando chute. E aí, se você for olhar a questão do bloco anterior que a gente fez no chute, o que acontecia nas alternativas? Nas alternativas eu tinha lá, Ana é não sei o que, nem lembro se era Ana, mas né, tipo assim, não sei quem é capixaba, outro é paulista, então trazia lá 3 afirmações. Então o que eu falei para vocês? Pega e usa as alternativas, certo? Usa as alternativas lá e tenta fazer com que todas sejam verdadeiras. Beleza. Dá para seguir essa linha de usar as alternativas nessa? Aqui já é diferente. Por quê? Porque aqui eu trago uma informação só em cada alternativa. Não quer dizer, não quer dizer que não dê para você usar as alternativas não, tá bom? Mas é só porque a saída que eu vou te mostrar aqui, ela é bem previsível, né? Olhando a questão como um examinador, é bem previsível que o cara gostaria que você pensasse algo do tipo. Vem cá, confia em mim. Dá para usar o silogismo hipotético do jeito que está aqui? Não dá para a gente usar o silogismo hipotético do jeito que está aqui, certo? Se você for voltar lá nos primeiros vídeos desse módulo de implicações lógicas, quando eu ainda estava dando um tratamento meio como se fosse de base teórica, teve uma aula, teve um vídeo que eu falei com você o seguinte, olha, se não der para você usar o silogismo hipotético, tenta usar a contrapositiva. Às vezes você mexe um pouquinho na frase e aí o fim de uma você faz coincidir com o início da outra, certo? Eu vou usar essa aqui. Então aí, de novo, para você que está aí do outro lado, assim, Bruno, mas, cara, por que aqui você não está usando a estratégia de chutar valor? Pode chutar, você quer chutar? Chuta valor e tenta chegar numa alternativa única. Beleza? Chuta os valores e tenta chegar numa alternativa única. O que acontece às vezes é que para alguns modelos de exercício pode ser que você fique com algumas indeterminações, ou seja, proposições que ali talvez você não consiga descobrir se são verdadeiras ou falsas. Mas enfim, quer testar o chute? Pode ser. Só vou te mostrar uma solução que pontualmente para esse exercício ela fica muito convidativa. O negócio é o seguinte, o fim da primeira condicional não está dando para cancelar ainda com o início da outra, mas se eu mexer, se eu fizer contrapositiva, vai dar. Lembra o que é a ideia da contrapositiva? É a ideia de você negar as duas partes e inverter. Então, aquela segunda premissa, que está escrita como se Renato não é vascaíno, então Marcos é tricolor, você vai ver como que eu vou conseguir encaixar as peças aqui. Ó. Eu vou fazer contrapositiva. Vou escrever como se fosse, se Marcos é tricolor, então Renato é vascaíno. Desculpa, se Marcos não é tricolor, então Renato é vascaíno. Vou negar as duas partes e inverter. Então, vou substituir. Vejam, vou substituir. Vou tirar essa e vou escrever a igual dela. Vai ser assim, se Marcos, se Marcos não é tricolor,
Se Marcos não é tricolor, então Renato é vascaíno. Conseguiu entender o que eu fiz? Ó, se Renato não é vascaíno, então Marcos é tricolor. O que eu fiz? Marcos é tricolor. Estou mandando para frente negando. Renato não é vascaíno. Estou mandando para trás negando. Tá bom? Brunão, e se for pelo chute, não vai? Pode tentar ir pelo chute, só que eu estou tentando abrir um pouquinho a sua mente para esse modelo específico, certo? Mas se quiser tentar ir pelo chute, tem que chegar a uma que seja necessariamente verdadeira, ok? Então aqui, mexendo nessa, olha como que tudo fica encaixadinho, ó. Fiz a contrapositiva dessa que está aqui. Então eu vou esquecer aquela que está ali. Ó, esqueço essa e estou substituindo ela por uma que é igualzinha. Estou usando essa que está aqui, que é igualzinha que eu tirei. E aí, virou efeito cascata bonitinho. Olha para cá e olha o que vai acontecer. Olha o que vai acontecer. Ó, Marcos não é tricolor, eu vou conseguir cancelar com Marcos não é tricolor. Tá vendo aqui? Aí vai virar um efeito cascata, ó. Renato é vascaíno, eu vou cancelar aqui com Renato é vascaíno. O que eu vou poder concluir? Olha para cá. Olha que condicional específica é essa que surge aqui nesse exercício. Ó. Surge essa para mim. Ó. Se Valdo é flamenguista, surge essa aqui para mim. Ó. Se Valdo é flamenguista, então Valdo não é flamenguista. Se Valdo é flamenguista, então Valdo não é flamenguista. Que condicional é essa? Se Valdo, então tá entendendo a conclusão que eu tirei? E aí, ó, no que eu mexi só a segunda, viu como que encaixou tudo certinho? O fim de uma coincidiu com o início da outra, o fim daquela que apareceu coincidiu com o início da terceira que já estava lá dando sopa, e aí no fim das contas eu tiro uma condicional que diz: se o Valdo é flamenguista, então o Valdo não é flamenguista. E aí, é essa solução que eu estou te falando, né? Conhecendo as questões, é isso que eu estou tentando abrir a sua mente, estou tentando encurtar o seu caminho. E isso aqui é uma percepção minha que eu levo para você. É um modelo de questão da FGV, por exemplo, que a gente chega num se então de uma proposição com a sua negação. E aí o que eu concluo nesse caso? Olha para cá, é como se eu tivesse concluído isso, gente, ó. É como se eu tivesse chegado nisso aqui, ó. Se P, então não P. E aí você vai perceber que você nem tem como dar chute. Aqui você chega numa coisa que é certeira. Você nem precisa dar o chute. Fazendo aquele ajuste ali que eu fiz, eu chego numa situação em que eu vou ter certeza que não é chute e que aí eu não vou precisar ficar perdendo tempo às vezes de chutar. Então, com uma mudança que eu fiz, eu amarrei meu exercício. Sabe por que agora não é chute mais? Vocês perceberam a particularidade dessa situação, desse exercício? Eu chego numa condicional de uma proposição com a sua negação. Então, são questões deles, aí você vai falar assim, mas aí então tem outros exercícios assim? Sim, tem outros exercícios que a gente faz e chega numa condicional, é isso que eu estou tentando te falar. Em outras questões da FGV, a gente faz essas condicionais e que a gente chega numa semelhante a essa que eu coloquei aqui. Então, por exemplo, se sou alto, então não sou alto, se corro, então não corro. Eu chego numa condicional de uma proposição com a sua negação. E aí você vai perceber que não tem como ser chute. Tem que ter certeza sobre o valor lógico. Qual que é a única combinação de valores que vai fazer com que essa proposição que está aqui fique verdadeira? Só tem um jeito dessa proposição ser verdadeira, que é se a proposição P for falsa. Aí você vai falar para mim assim, não, professor, mas quando eu tenho uma condicional para ser verdadeira, peraí, se eu tenho uma condicional para ser verdadeira, tem 3 jeitos de uma condicional ser verdadeira. Tá bom, eu sei. Então vamos trocar uma ideia. Fala para mim, deixa eu te ouvir. Não, professor, calma aí, ó. Tá falando para mim, mas uma condicional para ser verdadeira, Bruno? Pode ser VV, pode ser FV ou pode ser FF. Não, velho, aqui não tem jeito. Não, Bruno, mas uma condicional... Mas aqui não tem jeito, cara. Se eu tô... É aqui que tá o detalhe. Eu tô numa condicional dela com a sua negação. Não tem como você admitir para mim a possibilidade de VV. Porque como que eu vou ter uma proposição verdadeira com a sua negação também verdadeira? Então concorda comigo? Chegou no final, eu tenho uma condicional. Eu preciso que essa condicional seja verdadeira. Mas, velho, isso aqui não tem como rolar. E não dá para sua proposição ser P
verdadeira com não P também verdadeira. Então você já descarta, não tem VV. FF, pô, Bruno, mas FF na condicional também vai ter que dar verdadeiro. Não. Eu concordo que na condicional F com F vai dar verdadeiro, mas não tem como aqui dar F com F. Porque se a P for falsa, a não P teria que passar a ser verdadeira. Não dá para P e a não P serem falsas. Então aqui, por isso que eu estou falando, você chega numa situação que acabou, não é chute mais, você não precisa chutar. Você ajeita um trechinho da casa de forma que você chega numa condicional para a qual você não tem mais o que dar, não tem mais o que dar de chute. Porque só vai rolar dessa condicional ser verdadeira se a proposição for P, falsa, com a outra sendo o quê? Com a outra sendo verdadeira. Então consegue perceber? Ah, Bruno, eu tentei por chute. Beleza. Aí agora, posso, por exemplo, Bruno, eu quis usar as alternativas e tentei, né, verificar, por exemplo, qual alternativa e gerar aquela hipótese da conclusão falsa. Pode fazer. Pegou as alternativas, foi supondo que elas eram falsas, até encontrar uma que gerasse um absurdo. Ok, tudo bem. Tudo que eu falei continua válido. Você quer tentar dar chute? Perfeito, pode tentar dar seu chute. Quer trabalhar com a ideia da conclusão falsa? Pode, só que eu estou te mostrando uma situação específica. É a todo momento que você vai fazer isso? Não, é para esse exercício, certo? Ah, mas aí ficar guardando o modelo de um exercício? Olha, eu como professor guardo modelos específicos de questões para trazer para vocês. Isso me ajuda quando eu estou corrigindo uma prova. Eu já sei, ó, nessa prova caiu aquele modelo específico. Então eu já sei. Se isso me ajuda, em que você acha que isso vai te atrapalhar? Em nada. É abrir a mente. Então é um modelinho, é daqueles em que a gente faz alguns ajustes e chega numa condicional. Guarda isso. Cheguei numa condicional dela com a sua negação. Só tem um jeito daquilo ali fechar. Se a primeira for falsa, se é uma condicional dela com a sua negação, a primeira tinha que ser falsa. E aí não tem chute, tá bom? Se a primeira for falsa, é falso então. É falso então que, cadê, ó? É falso a minha P, né? Qual que é a minha P? É falso que o Valdo é flamenguista. E aí então tá aqui, ó. É falso que o Valdo é flamenguista. Ó. E passa a ser verdade, então, ó, que o Valdo não é flamenguista. E aí, tá aqui a alternativa correta. A alternativa correta vai ser aquela que afirma para mim, ó, que o Valdo não é flamenguista. Gabarito aqui, então, ó, letra D de dado. Perfeito? Então, aqui, a única que a gente consegue garantir, vai ter que ser necessariamente verdadeira, é a da negação de P. Cuidado, tá bom? A P falsa e aí a negação de P verdadeira. Não dá para ser o contrário, V com F? Não, aí o V com F nem daria a condicional falsa, nem daria a condicional verdadeira. Tem que ser o F com V. O V com V não dá, porque a gente geraria absurdo. O F com F também não dá, porque geraria absurdo. Chega num ponto que a única combinação para aquela condicional é o F com V. E esse teste que eu fiz aqui agora, eu estou fazendo ele para que na hora da prova você não precise fazer. Condicional de uma proposição com a sua negação, você já vai sabendo que só vai dar certo quando for o F com V, tá bom? Gabarito para essa que tá aqui então, ó, letra D. Vamos para mais uma. Sobre as atividades fora de casa no domingo, Carlos segue fielmente as seguintes regras. Aí aqui a gente volta para o do modelo feijão com arroz. Aí só de supor que as premissas são verdadeiras, a gente vai conseguir. Então ele fala lá, ó, ando ou corro, tenho companhia ou não ando, calço tênis ou não corro. Domingo passado, Carlos saiu de casa de sandálias. É correto concluir que nesse dia o Carlos, então calcemos as nossas aqui também, né? Vamos aqui, ó, na humildade, no miudinho. Bora desembolar. Qual é que é essa aqui, ó? Carlos saiu de sandálias. Isso aqui, então, é o meu primeiro passo. Vou supor, então, que ele calçou ali sandálias e saiu. Então, quando foi dito aqui que ele calçou o tênis, vou partir do princípio que isso daqui está errado, certo? Foi verdade que calçou sandálias. Então, calçou o tênis seria falso. Isso aqui fica falso, ok? Tem aqui um conectivo ou, e aí para isso aqui ser verdadeiro, eu vou ter que concluir que não corro também tem que ser verdade, tá bom? Já que é verdade que eu não corro, aqui em cima, olha, onde está sendo dito que eu corro, isso tem que ser falso, certo?
é verdade que eu não corro. Então, dizer que eu corro, isso aqui é falso. Tem aqui conectivo ou, e aí conectivo ou, para ser verdadeiro, precisa ter pelo menos uma verdade. Então, vai ter que ser verdade que eu ando. É verdade que eu ando. Como é verdade que eu ando, aqui embaixo, na segunda, vai ser falso, então, que eu não ando, certo? Meu sexto passo, dizer que eu não ando, vai ter que ser falso. Tenho companhia, como aqui eu tenho um conectivo ou, isso aqui é verdadeiro? Conectivo ou, para ser verdadeiro, exige a presença de pelo menos uma verdade. Então tá aqui, ó, é verdade que eu tenho companhia. Então aqui, por isso que eu falei, essa, feijãozinho com arroz, o basicão, certo? Simplesmente supondo ali que as premissas são verdadeiras, a gente consegue, sem maiores problemas, descobrir o que é verdade e o que é mentira, e aí eu posso atacar aqui as alternativas. Fechado? Então, olhando para as alternativas, a letra A diz para mim que ele correu e andou. Correu, isso é falso. Andou é verdadeiro, mas falso e verdadeiro, na tabela do conectivo E, falso e verdadeiro, vai me levar para um resultado que é falso. Então, a letra A está fora. Não correu e não andou. Não correu e não andou, vejam. Não corro é falso. Não ando também vai ser falso. Na realidade, nessa que está aqui, para quem tem noção de negação de proposições, era de se esperar que o gabarito correto fosse a letra B mesmo. Desculpa que a letra B não fosse gabarito, que a letra B, na realidade, é uma negação da primeira, né? Se é verdade, né? Se eu parto do princípio que é verdade que eu ando ou que eu corro, se aí do outro lado você já sabe que uma das possíveis negações dessa frase seria não ando e não corro, já era de se esperar que a letra B tivesse errada, tá? A gente consegue confirmar isso até pelas tabelas aqui, ó. Não correu. Então, correu foi falso. Não correu seria verdadeiro. E não andou. Ando foi verdadeiro. Não ando foi falso. Então, verdadeiro e falso me leva para um resultado que é falso, tá bom? Apenas a segunda ali que é falsa, né? Então, verdadeiro e falso teria que dar falso. Letra C. Andou e não teve companhia. Ando é verdadeiro. Não teve companhia é falso. Tenho companhia é verdadeiro. Não tenho companhia, isso é falso. Então, eu fico com verdadeiro e falso, que me leva para um resultado que é falso, ok? Letra D. Teve companhia e andou. Teve companhia é verdadeiro. Andou também é verdadeiro. Gabarito, então, letra D. Teve companhia é verdadeiro. E andou é verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro. Vai ter que dar verdadeiro, tá bom? Letra D, então. Ó, desculpa. Letra D, estou riscando ela aqui, mas é o nosso gabarito. Não some com ela não, Brunão. Olha a letra E. Ele não correu e não teve companhia. Correu, isso é falso. Não correu é verdadeiro, ok? E não teve companhia. Tenho companhia foi verdadeiro. Não tenho companhia ficou falso. Então, verdadeiro e falso me leva para um resultado que é falso. Fechado? Gabarito, então, ó. Letra D. Tá feita essa que tá aqui. A gente poderia concluir aqui desse texto, então, que o Carlos teve companhia e que ele andou. Questãozinha aí do concurso do MP do Rio, do ano de 2016. Concurso importante aí, que sempre chama a atenção da galera. Vamos para mais uma. Opa, não. Fecha esse bloco por aqui. Daqui a pouquinho eu volto e continuo com vocês. Forte abraço. Valeu!